Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu professor aqui no nosso projeto Cálculo 1 com Python para Todos. E agora estamos na semana 11, aula 1. Nessa semana, então, a gente vai dar continuidade ao aprendizado de técnicas de integração, tendo que a gente, na semana passada, falou de algumas técnicas. Se você não assistiu os vídeos da semana passada ou o vídeo da semana passada, vai aparecer um card aqui em cima. É legal dar uma olhadinha lá. Essa semana agora, então, pessoal, a gente vai ver uma sequência de aulas falando sobre uma técnica de integração chamada de frações parciais, tá? Então, já vou colocar. Lembrando que lá no link você tem acesso ao site, a todos os materiais livres, gratuitos, para você ter suporte, enfim, lista de exercícios, página, um monte de coisa legal, bacana. Então, se quiser dar uma olhadinha e se puder, se achar interessante, curta, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, vamos ao conteúdo na nossa aula agora, aula 1, dessa semana 11. E, como eu já havia mencionado, a gente vai falar de uma técnica de integração chamada frações parciais, sendo que nesse primeiro vídeo a gente vai falar, nessa primeira aula, vai falar de produtos de fatores lineares. A gente vai entender o que significa isso ao final dessa aula, tá? Então vamos lá, ó. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de frações parciais, o que significa isso, né? Vamos colocar o nosso apontador laser aqui, ó. Então é o seguinte, imagina que eu tenho uma função racional f de x, tá? Que é formada por um quociente de polinômios p de x e q dividido por q de x, tá? Por exemplo, essa expressão aqui. Então, o que acontece? Você pode expressar essa razão, essa fração de polinômios, né? Por funções mais simples, chamadas de frações parciais. Então, veja o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse cara daqui, o numerador, né? E eu fiz uma outra expressão, tá? Que é equivalente a x mais 5. E com isso, eu consegui, digamos assim, quebrar essa fração em duas. Tá? Sendo que o que é interessante dessa fração é eu consegui colocar em frações que são partes, né? Que você vai ter uma soma ou subtração de frações. Tá? Então, dessa expressão aqui, eu consegui chegar nessa expressão. E qual que é a vantagem de chegar nessa expressão? Essa aqui eu não consigo saber qual é a integral, e essa aqui eu sei como fazer a integral, tá? Então, é essa a ideia de frações parciais, de maneira bem simplificada, certo? Só para a gente ilustrar um pouquinho esse ponto, deixa eu sair da frente aqui. Veja que se eu substituir essa razão de polinômios por essa daqui, eu usando a aplicação, a integração por substituição, né? Eu chamo isso aqui de u e esse aqui de z, por exemplo, e depois eu faço a integral de 1 sobre u e menos 1 sobre z, e devolvo de volta a variável x, né? Eu vou obter aqui 2 logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de 2 mais x, tá? Lembrando, pessoal, que se você precisar parar, pensar um pouquinho, sugiro você pausar o vídeo, tentar fazer a conta, para você tentar entender como é que a gente chega nisso, sendo que nas semanas anteriores a gente deu técnica, treinou técnicas que justamente resolvem esse tipo de integral, tá? Na aula passada, principalmente, a gente treinou isso, tá? E aqui mais uma constante, né, que é a integral indefinida, certo? Também tem uma aula aí de integral indefinida que a gente já falou aí há algumas semanas atrás. Tá, mas aí veja o seguinte, pessoal, o que acontece? Como é que eu posso pensar um procedimento mais geral para resolver isso, né? Porque veja o seguinte, eu tenho um f de x, esse f de x eu posso expressar como um p de x sobre um q de x, só que suponha que esse é o numerador, ele é de um grau maior, então aqui que está falando, né, o grau do polinômio no numerador é maior que o grau do polinômio do denominador. O que significa o grau? Você pega o coeficiente de maior valor, né? Por exemplo, suponha que aqui tem um polinômio, a maior potência desse polinômio aqui é x ao cubo, e aqui é x ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa simplificação. Eu posso fazer uma divisão de polinômios, aí eu vou ter esse formato S de x mais R de x sobre Q de x, onde R e Q de x são polinômios também, tá? Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, o que acontece? Eu tenho essa integral, o que a gente observa? Que o polinômio P de x que está no numerador é grau 3,
ao passo que o polinômio q de x que está no denominador é grau 1, né? A maior potência aqui de x elevado a 1, aqui é x elevado ao cubo, então o grau do polinômio aqui é 3 e aqui é 1, tá? Legal. E aí o que acontece agora, pessoal, é o seguinte, eu vou ter que fazer a divisão de polinômios, e isso vai me dar esse valor. Como é que a gente chega nisso? Ó, tem que saber a divisão de polinômios. Como é que a gente faz a divisão de polinômios? Tá? Então veja o seguinte, eu vou pegar esse x ao cubo mais x dividido por x menos 1. Tá? Então o que, que eu faço aqui? Primeiramente, eu vou pegar e vou escrever x ao quadrado e vou multiplicar por esse valor, x menos 1. Tá? Então, ao multiplicar x menos 1 por esse, né, eu estou dividindo x ao cubo mais x sobre x menos 1, tá? E aí, para fazer essa divisão, para eliminar esse termo ao cubo, x ao cubo, eu vou multiplicar isso aqui tudo por x ao quadrado. E aí, o que, que eu faço? Eu multiplico esse por esse e esse por esse. Vai dar x ao cubo menos x ao quadrado e subtraio desse termo, tá? Ao fazer essa subtração, o termo x ao cubo desaparece, eu cancelo, mas sobra um termo x ao quadrado e um x, que eu vou passar, aqui é menos, menos dá mais, tá? Então vai ficar mais x ao quadrado mais x, que eu tenho que eliminar agora. Então o que, que eu faço? Para eliminar esse termo, eu vou multiplicar x menos 1 por x. Isso vai dar x ao quadrado menos x, que está aqui. E vou subtrair esse resto que sobrou, né? Da primeira divisão ali, quando eu multipliquei por x ao quadrado, por esse valor que eu multipliquei por x aqui. Isso vai dar menos x ao quadrado menos x. Então eu corto esse termo x ao quadrado. Esse cara daqui vai virar 2x, né? Porque menos com menos dá mais. E quando eu somar com esse aqui, dá mais também 2x. Então, veja o seguinte. O que agora eu tenho aqui? Eu tenho 2x, tá? Eu vou multiplicar esse x a menos 1 por 2. E aí, o que acontece? Vai virar 2x menos 2, que é isso aqui, ó. Vou subtrair o 2x pelo menos 2x menos 2. Vai cortar o termo 2x. Vai sobrar menos com menos dá mais 2. Vai sobrar 2. Então, disso tudo, o que a gente tem que considerar então, pessoal? Vamos lá. Esse polinômio aqui, ó, é o quociente, né? Então, eu consegui, de fato, fazer a divisão desse por esse polinômio. E o resto, quer dizer, o valor que eu não consigo simplificar é 2. Então, aqui, tá vendo? Então, esse cara vai ficar 2 dividido por x menos 1, que é o resto, o que sobrou. Eu fui fazendo a divisão, 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 até que chegou esse resto, que é o valor que vai continuar sendo dividido por x menos 1, tá? Bom, essa integral aqui, pessoal, ela é mais... Eu consigo resolver. Essa aqui eu não consigo. Essa eu consigo resolver, é mais ou menos tranquila. A gente já aprendeu a regra da potência, né, de integração. E a integral da soma é a soma das integrais. Essa daqui é a integral do logaritmo, usando o método da substituição que a gente aprendeu na semana anterior, tá? E aí, nas semanas anteriores, isso tudo mais uma constante, tá? E aí você fala, bom, beleza, já estava bem complicado, né? Então, mas enfim, pelo menos agora a coisa tá mais clara. É só isso? Não, não é só isso. Por quê? Porque acontece o seguinte, o que acontece? Esse numerador e esse denominador, né? Que a gente já tinha chamado ali anteriormente de R de x e Q de x, que eu não consigo simplificar, ele pode ter vários casos. Então, o que pode acontecer na verdade? Eu posso ter o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fatorar o denominador muitas vezes, né? Aqui eu não precisei, nesse caso aqui mais simples, eu não precisei fatorar, não tinha como fatorar, mas tem algumas situações em que eu preciso fatorar. E aí o que significa isso? Eu vou ter que expressar esse denominador q de x como um produto de fatores lineares, ax mais b, ou quadráticos irredutíveis da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, só para ilustrar isso, o que eu posso ter aqui? Eu posso ter um q de x. Esse q de x aqui, na verdade, ele está nessa forma, só que eu posso reescrever ele como um produto de fatores lineares ou quadráticos irredutíveis. Então, esse aqui, por exemplo, eu poderia reescrever ele em termos de fatores lineares, está aqui, ó, x menos 2 vezes x mais 2, vezes um x ao quadrado mais 4. Isso aqui são fatores lineares e quadráticos irredutíveis. E aí, feito isso, pessoal, vai poder aplicar a etapa 3, que é expressar o r de x dividido por q de x como uma soma de frações parciais. Tá? Então, depois que eu fiz a fatoração, né, que eu escrevi os fatores,
eu vou ter que, digamos assim, decompor esses fatores em frações parciais, tá? Que vai ter essa cara, um coeficiente A dividido por AX mais B elevado a um grau 1, 2, 3, 4, enfim. A gente vai ver vários casos aí, é, graus diferentes. Ou ainda AX mais B, e aí tem um termo quadrático aqui que pode ser de qualquer grau. Grau 1, 2, enfim, e assim por diante, tá? E para essa etapa 3, a gente vai ter 3 casos, sendo que agora a gente vai explorar um, e nas próximas aulas a gente vai falar dos próximos 3 casos, tá? Então, o que é o primeiro caso aqui, pessoal? Eu tenho o denominador Q de x, é um produto de fatores lineares. Então, por exemplo, eu posso ter o Q de x, dado por isso aqui, ó, ax mais 1 mais b1, ax2 mais b2, ax, e assim por diante, até axk mais bk, né? E aí, quando eu faço essa fatoração por fatores lineares, eu posso ter, então, pessoal, depois que eu faço isso, eu posso expressar essa fração r de x sobre qx por frações parciais, que é A1, aí tem um coeficiente A1, um coeficiente A2, AK, e assim por diante, dividido por AX1 mais B1, AX2 mais B2, AX3, AXK mais BK. Tá? Vou ilustrar isso agora para ficar mais claro. Então vamos dar um exemplinho aqui que vai ajudar, né? Esse caso 1, a entender esse caso 1. Calcule essa integral, tá? Então veja que aqui eu tenho, na verdade, já está eu não consigo mais simplificar, porque o numerador tá, o polinômio do numerador é grau 2 o grau do polinômio do denominador é 3, tá? Então eu mantenho esse aqui, eu não consigo simplificar. Só que o que acontece? Eu vou ter que fazer a fatoração do denominador, do polinômio do denominador, tá? Então essa fatoração é dada como, né? Você vai ter 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x, que é isso aqui. Você pode colocar o x em evidência. Ao colocar o x em evidência, você pode expressar esse polinômio com as raízes dele, né? Esse polinômio de grau 2, você pode achar as raízes dele e expressar ele como um produto de x menos suas raízes. Então vai ficar 2x menos 1 vezes x mais 2, tá? E aí, pessoal, é claro que não é tão fácil e rápido assim, mas a gente já está dando uma coisa mais simplificada e direta. O que significa agora? Eu tenho um produto de fatores lineares. Eu estou expressando esse denominador como um produto de fatores lineares. E agora, então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Ok, eu já tenho aqui, eu posso expressar essa razão como um produto de fatores lineares, sendo que aqui eu vou botar um coeficiente A dividido por x mais B dividido por 2x menos 1 mais C dividido por x mais 2. E agora eu preciso achar quais são esses valores A, B e C. Então o que eu faço aqui? Eu vou ter que completar o denominador. Então eu vou multiplicar A por 2x menos 1 vezes x mais 2. Esse aqui é por x vezes x mais 2. E o C por x vezes 2x menos 1. Então vai dar isso aqui, ó. A gente vai chegar nisso aqui, ó. Que x ao quadrado mais 2x menos 1. E aí você vai ter uma expressão para A, para B e para C. O que você vai fazer aqui? Aqui está acelerado aqui no vídeo, né? Mas se você quiser pausar e verificar, pessoal, né? Então, a multiplicação ambos os lados da equação por esses fatores aqui. E você chega nisso. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou, por exemplo, A vezes 2x mais x ao quadrado vai dar um termo ao quadrado. De modo que se eu agrupar todos os fatores aqui, que tem todos os coeficientes dos fatores ao quadrado, das potências x ao quadrado, eu vou ter A. Ó, 2A, na verdade, né? Porque é 2x vezes x dá 2x ao quadrado A. Então eu peguei esse cara aqui do A. Esse aqui é o B, ó, bx vezes x ao quadrado. Então aqui é só B. E aqui é cx vezes 2x ao quadrado. Isso aqui dá 2x ao quadrado C. E aí eu tenho todos os valores aqui de A, B e C agrupados para o termo quadrático, tá? Deixa eu sair da frente aqui porque vai ser necessário. Depois, o que eu posso fazer para o termo linear, né, para x? O termo linear é obtido 2ax vezes 2, vai dar 4, né? 4ax menos, então a vezes menos 1 vezes x. Então vai dar 3xa. Então eu botei o 3a aqui. Depois o b.
O B é só 2bx, tá aqui 2b. E aqui o C é menos cx, é menos C. E finalmente o A é o único que você tem aqui, de x elevado a zero, da potência x elevado a zero, do polinômio, né? Vai dar A menos 1 vezes 2, dá menos 2, menos 2A. E aí, com isso, agora o que eu faço, pessoal? Eu igualo a equação. Eu vou falar o seguinte, olha, tudo isso aqui tem que ser igual a 1, vai me dar um sistema linear, né? Tudo isso aqui é igual a 2, é igual a esse coeficiente aqui desse polinômio desse lado, né? Coeficiente 2. E o menos 2A é igual a menos 1. Então, aqui de cara, a gente observa que a gente consegue extrair o valor de A, que é meio. Isso simplifica tremendamente o nosso sistema, né? A gente substitui aqui na primeira e segunda equações o valor de A. Então, aqui vai dar 1, corta com esse 1, vai dar 0. Então, fica B mais 2C igual a 0. Esse cara daqui eu vou passar para o outro lado dessa equação, tá? E aí o que acontece aqui, pessoal, é que eu posso pegar essa equação para dizer quem é B em função de C e substituir nessa segunda equação aqui. Tá? Ao fazer essa substituição, automaticamente eu vou ter uma equação apenas em função de C, e aí você pode fazer o detalhamento da conta para perceber ou para obter que C vai dar menos 1 sobre 10, tá? De novo, se precisar, pausa o vídeo, tenta fazer. Tem várias partes aqui que são algumas linhas que, se não tiver claro para você, pausa e tenta fazer também para ver se dá certo, tá, pessoal? Não precisa fazer as coisas na velocidade do vídeo, na verdade. Se precisar assistir mais de uma vez o vídeo também, enfim, é uma ideia. Então aqui, ó, agora que eu tenho o valor de C, o vídeo é sempre para dar uma orientação, uma visão geral, né? Mas se você quiser o detalhe e entender a fundo, tem que pausar e tentar fazer, hein? Aí, esse C aqui, eu substituo de volta, obtenho o valor de B. Bom, então agora eu vou ter o valor de A, de B e de C. Quem são A, B e C? Caso você tenha esquecido. São esses coeficientes aqui que me permitem escrever nessas frações parciais, tá? Esse quociente de polinômios em termos de frações parciais. E substituindo, então, esses valores de A, B e C, já na integral, eu vou ter essa integral aqui, ó, que vai dar meio 1 sobre x, 1 quinto, 1 sobre 2x menos 1 sobre 10. Aqui, o C, né, pessoal? Faltou aqui é 1, né? Não é C, corrijam aí. Aqui o C eu já fiz a substituição, que é menos 1 sobre 10. Então é 1, tá? Legal. E aí o que acontece? Aqui, essa integral aqui é logaritmo de módulo de x. Aqui é logaritmo de módulo de 2x menos 1. Isso aqui é a integral por substituição, que a gente já aprendeu. Aqui, inclusive, eu estou mencionando como é que você pode fazer, só para relembrar, né? U igual a 2x mais 1, du igual a 2dx, logo du sobre 2 é dx. Então, eu substituo aqui para essa integral, né? Vai ficar du sobre 2, por isso que aqui aparece, estava 1 quinto, vai para 10, porque eu multiplico 1 sobre 5 por 1 sobre 2. E depois eu substituo de volta o du. Vou obter o logaritmo de 1, e aqui eu substituo de volta, vai dar a substituição reversa, vai me dar em função de x. Aqui é a mesma coisa, a substituição, né? Você vai chamar aqui de x mais 2 de u ou de z, enfim. E aí obtém o d de u, e faz a integral e obtém o logaritmo de u, que enfim, depois você pode botar em função de x, tá? Tudo mais uma constante aqui. Legal, com isso, pessoal, ufa, a gente conseguiu fazer um caso, tá? Para a próxima aula, a gente vai falar do segundo caso, que é produto de fatores lineares repetidos. Como é que a gente pode resolver esse problema, tá bom? Então não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e vejo vocês na próxima aula dessa semana. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!